Esta ventania toda tem muitos ruídos. Boa tarde a todos. Ei, caramba, que isto faz um efeito. Vou tentar habituar-me a esta minha voz a sair em microfone. Bem-vindos a todos neste final de tarde da Catraia de Livros 2025. Hoje, quase no final da semana, está um dia muito diferente do momento em que se fez a abertura desta catraia, que parecia inverno, mas a primavera sempre nos brindou o resto da semana com o sol. Esta catraia que começou, tem desenvolvido todas as suas dinâmicas à volta da celebração de Camões, os seus 500 anos de nascimento, e eu tenho a certeza que esta semana tem sido muito rica e muito profícua para todos quantos têm estado a viver todas as iniciativas, desde das animações de leitura, desde os encontros com escritores. Hoje de manhã os professores também tiveram numa formação tivemos a refletir sobre as questões da literacia mediática. Portanto, tem sido uma semana certamente muito rica para todos. E agora, hoje, calhou-me a minha tarefa de estar neste final de tarde à conversa com a Raquel, que nos conhecemos há muito tempo. Conhecemos-nos como colegas de trabalho. Eu a iniciar as funções de professora bibliotecária, ela nas suas funções de coordenadora interconselhia da rede de bibliotecas, e têm sido 17, 18 anos de muito trabalho, de muitos projetos, de muitas formações. E hoje, aqui a falarmos sobre uma outra faceta dela, que é a faceta de escritora. Eu espero que nesta conversa, que não combinamos nada, mas que queremos que seja informal, e quando vocês tiverem vontade de intervir, estejam à vontade. Mas vou tentar que as perguntas que eu tenho pensadas para a Raquel não sejam um spoiler para quem ainda não conhece o livro. Recordo a primeira vez que a Raquel nos convidou e contou que ia publicar o primeiro livro. E o primeiro livro está aqui, é o Crepe num País de Pés Tristes, e entre este que é de ficção para adultos, passaram 10 anos. 10? E temos hoje aqui o tema de hoje, o livro 2, que é O Ninho da Cotovia. Entre o primeiro livro e o último, também saíram outros livros da Raquel, mas esses livros estão mais orientados para o público infantil-juvenil. Também posso acrescentar que desses 7 livros, 7, Raquel? 7. 4 deles se encontram na lista do Plano Nacional de Leitura. O que é que eu posso dizer? Hoje não trouxeste o teu caderninho. Não trouxeste o teu caderninho. E eu associo sempre a Raquel a três objetos. 3 ou 4. Um livro, anda sempre com um livro a ler, anda com um caderninho para tomar notas, e uma caneta e a fluorescente. Uma canetinha fluorescente também. E um fluorescente. Isso aí tem. E depois, quando ela nos contou que ia fazer o seu lançamento do primeiro livro, fiquei surpreendida por ter passado da versão pessoal e individual de ter escrito individualmente e ter os seus escritos guardados, e ter tido a coragem de passá-los para um livro que depois passa para um público, não é? Deixa de ser do seu domínio pessoal e passa para o mundo, não é? Mas essa surpresa foi uma surpresa boa, e foi também uma marca
que vou dizer, daquilo que a Raquel passava como profissional. Né? Uma pessoa com muito método de trabalho, muito organizada, com objetivos muito concretos daquilo que gostava e que queria atingir, e acho que essa publicação foi isso. Depois, nessa sessão de apresentação do primeiro livro, percebi pelos contributos de vários amigos que ela sempre foi escrevendo ao longo do seu crescimento, não é? Da sua infância, da sua juventude, e sempre foi escrevendo as suas anotações, os seus contos, as suas impressões. E na apresentação do seu livro, que foi feito pelo Fernando Pinto Amaral, e que depois também voltou a ser na apresentação deste do Ninho da Cotovia, e ele disse uma coisa muito interessante neste livro. Foi que se notava que a Raquel era uma leitora. Ela lia muito e a sua forma de escrita também refletia o facto de ela ser uma leitora assídua, voraz. Eu acho que estás sempre a ler alguma coisa. Várias coisas. Mais do que uma ao mesmo tempo? Sim. A mesinha de cabeceira agora tem assim 4 ou 5. Qual é o que estás a ler assim mais? Estou a ler 2. Aquele dos anos 80, que foi publicado no Natal. E esta semana comecei o diário do Sebastião da Gama. Porque também tens alguns dos livros infantis, também são biografias. Ei! Desculpe. Estou a dizer que alguns dos teus livros infantis são biografias. Sim. Estamos seguros, não estamos? E então, vamos pegar então no objeto 2, que é o ninho da cotovia. Também ontem descobri que a cotovia anuncia a primavera. Não sei, eu pertenço àquele grupo que os pássaros são todos pássaros, não é? Depois, às vezes, há as andorinhas, há as gaivotas, mas depois é tudo pardal, Mas ontem fui ver a cotovia, como é que era a cotovia, então tinha a indicação de que a cotovia anuncia a chegada da primavera. E acho que também é um detalhe curioso, não é? Estamos aqui no início da primavera, um dia destes, e com o livro O Ninho da Cotovia. Este livro que se lê num sopro, lê-se muito rápido. Acho que quem já o leu teve essa sensação. Está cheia de personagens. Muitos personagens. E eu acho que até são os personagens que marcam o ritmo da narrativa, na minha perspectiva. E eu vou pegar exatamente nessas personagens, porque eu estava a ler O Ninho da Cotovia, a tropeçar nos vários personagens que me iam aparecendo, e eu comecei a associar àqueles personagens, o velho José, a Lucinda, a Sãozinha, o Manel Tolo, a outros personagens, ou personagens iguais, mas que têm outros nomes porque fazem parte do meu universo rural, no sítio onde eu cresci, não é? Eu cheguei com 6 anos de Angola e vivi e vivo e sou de uma freguesia ali próximo de Viana, e portanto na altura em que eu era criança e cheguei a Nogueira, também encontrei alguns destes personagens, tinham outros nomes, mas eu estava a ler aquilo que eles estavam a viver e estava a encontrar muitas semelhanças. E eu queria que começasses-nos a explicar, se for da forma que te for possível, como é que tu chegaste às personagens, como foi esse processo. Tu já as tinhas também na tua memória, enquanto viveste em Chaves, ou resultaram de um processo de pesquisa? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui. Exposendo um sítio onde trabalhei 14 anos, a acompanhar os professores bibliotecários e sempre em articulação com a Biblioteca Municipal.
E isso traz-me boas memórias. Também já estive aqui nesta iniciativa há 3 anos. Sim. Sim. E é sempre um gosto vir aqui a Exposende e estar com as pessoas que conheço e sentir-me acarinhada. Vir falar de livros é um prazer, não é? E depois ter um grupo de amigos que vai atrás de mim é um duplo prazer. E eu sinto-me assim muito feliz e muito acarinhada por todos. Muito obrigada. Carla, a tua pergunta sobre as personagens e sobre este livro, no fundo, porque é que eu escrevi este livro? A Carla falou um bocadinho sobre o percurso, não é? Que já tem uma década. 2 coisas muito importantes. Eu não concebo que alguém escreva sem gostar de ler e sem ler muito. Para mim, as 2 coisas estão interligadas. Porque para se chegar à fase de escrever e de nos sentirmos à vontade para escrever, penso eu, pelo menos entendo assim, que é preciso ler muitos livros e literatura muito variada. Não sou nada ortodoxa, não penso que por se ler um livro de literatura mais light que isso nos tira algo, não, pelo contrário. Acho que é o conjunto daquilo que lemos que depois nos faz quem somos. Mas também me conheci sempre a gostar de escrever, desde miúda, e eu às vezes quando falo com os miúdos relato sempre este episódio do professor de português do ciclo, que teve um papel essencial na minha vida. Ele não teve essa consciência, eu também não tive na altura, mas que pelo facto de, no momento em que no nosso país não tínhamos bibliotecas escolares, nem escolares, tínhamos a biblioteca pública, mas na cidade de Chaves, mas o liceu tinha uma biblioteca com alguns livros fechados por trás dos armários, e no momento em que estávamos num sítio que era uma escola improvisada, porque foi anos 80 e, portanto, havia muitos miúdos para estudar e não havia escolas, aquele professor teve a lucidez de fazer uma biblioteca de turma, em todos os 26 miúdos levávamos livros, trocávamos, e todas as semanas, 1 hora da aula dele era dedicada à leitura, a falar sobre os livros, a escrever sobre o que tínhamos lido, a escrever outras coisas, fazer um resumo. E ainda fazia mais. Quando chegou a primavera, levava-nos para o jardim, debaixo dos plátanos, nós líamos o que escrevíamos e os outros colegas votavam nos textos. E deve ter sido nessa altura que votavam várias vezes nos meus textos, e isso para mim foi aquele sinalzinho de que eu gostava de escrever, mas os outros também gostavam de ouvir, de ler o que eu escrevia. Depois a vida encarrega-se de nós e leva-nos assim por caminhos, e eu confesso que não me sentia à vontade para publicar, porque não sei se acontece com as outras pessoas, não me sentia mesmo à vontade, porque tinha sempre o receio, não é bem isto, vai ser mal visto, ainda não está com aquele nível que eu gostaria de estar. Eu acho que vamos ter sempre esse receio, não é? Mesmo agora, continuo na mesma. Se calhar não era bem isto, ainda não cheguei lá, ainda tenho muito percurso a fazer. Ok. Mas ao chegar aos 40, começamos a pôr na balança o que é que já fizemos, o que é que não fizemos, e eu sabia que havia alguma coisa que eu queria muito fazer na minha vida, não tinha feito, e era publicar. Os Crepes num País de Pés Tristes foi assim como é agora. E pronto. Depois o professor Fernando Pinto do Amaral foi muito simpático, ele é muito simpático, e na altura escreveu o texto para a contracapa, e agora, decorridos 10 anos, voltou a apresentar o livro, e isso também me deu algum alento. E agora, estava aqui só a fazer aqui um prelúdio, agora para chegar às personagens do Ninho da Cotovia. Entre aquelas coisas que tenho escrito e que não estão publicadas, que são várias, portanto, nos próximos tempos eu não vou escrever nada, garanto-vos, mas não vos garanto que não vá publicar, ok? Há muita coisa lá escrita. Entre as coisas que estavam escritas e não publicadas, havia uma história na minha cabeça que eu queria contar e que tinha a ver com o nosso país, que é este país de agora, do século XX, com um mundo rural completamente. Se nós sairmos, eu costumo dizer, se sairmos da autoestrada e entrarmos nas estradas laterais, temos um país
que é completamente diferente daquele onde, pelo menos eu e nós, nos movimentamos diariamente. Desertificação completa. Aqui no Minho não se nota tanto, mas quem tem familiares no norte ou no interior do país, ou mesmo naquela zona de fronteira com Espanha, que é o interior, ainda esta semana, há bocado saiu uma notícia, sim, que há não sei quantas escolas que ainda têm que ter escolas abertas com menos de 20 crianças, ou seja, continuamos a ter esta questão de falta de população no interior do país, portanto, para uma escola ter 20 crianças, não é? Tem pouquíssima gente. E esta desertificação toda, também o isolamento a que as pessoas são votadas e a tristeza e tudo isso, era para mim, eu queria contar essa história, mas não sabia como é que eu devia contar. Ou seja, a personagem do velho José já tinha aparecido nos meus registros várias vezes, ele já tinha saído do lar várias vezes, mas não tinha conseguido encontrar ali o contexto certo. Quando foi na altura dos incêndios de 2017, aquela tragédia chocou-nos a todos, não é? Mexeu muito connosco, mexeu também comigo, e eu de repente pensei, sim, é aqui neste Portugal que eu quero pôr estas personagens. E então, quer o José, que é o velho, e a história começa com ele, que foge do lar porque está farto de estar lá, e todas as outras personagens vão movimentar-se aqui em 2017. As personagens são todas ficção, ninguém é real, mas a literatura tem isto de bom, que a Carla disse, e que a Alice me mandou uma mensagem também a dizer a mesma coisa. Eu conheço esta pessoa, eu já vivi uma situação destas, esta personagem é igual a mim, às vezes dizem a mim, tu és a Teresa, e eu acho que não, mas... portanto, a literatura tem isto de universal, que é as personagens encarnam características que todos conhecemos, todos reconhecemos. E, portanto, foi assim que nasceu o Ninho da Cotovia. Não sei se queres fazer mais perguntas, senão depois eu não me vou calar. Não, mas eu posso ir acrescentando. O Ninho da Cotovia nasceu assim, mas foi-te fácil escreveres sobre um acontecimento tão trágico, ainda por cima julgo eu que ainda não há assim nada escrito, nem em ficção. Não. Em Portugal não temos o hábito de escrever sobre acontecimentos assim, tragédias. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi a queda das torres, o 11 de setembro, saíram a seguir imensos livros sobre o assunto. Nós não temos essa tradição, portanto, ninguém ainda abordou este tema. Curiosamente, eu quando estava a escrevê-lo, senti que isto podia ser, apesar de ser ficção, atenção, é tudo ficção. A única coisa que aqui não é ficção é a data e os lugares. Tudo o resto, eu não conheço aquelas personagens, eu não conheço as pessoas, não conheço lá ninguém. O que é que acontece? Mesmo assim, há dias reportaram-me da Pedrógão que isto para eles é uma tragédia que os marcou muito, 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 e leem o livro como se fosse deles, como se fossem eles lá. Portanto, identificam-se. Se o livro me custou a escrever, há duas coisas que me custaram a fazer. Foi colocar as personagens do mundo rural que já não existe e que eu não conheço assim, mas não conheço assim tão bem, a conviver com personagens que somos nós, como dizia o Pinto do Amaral. Ele disse uma coisa muito engraçada: ao Zé Tolo, ao velho José, à velha Ana, e depois aos outros todos como nós. Como nós, exato. Ou seja, fazer este jogo entre personagens do mundo rural e a jornalista, o político e todos os outros, eles não falam da mesma forma, não é? Eles não se expressam da mesma maneira. E pôr uma linguagem que tem que parecer verosímil, ou seja, aquela personagem, o José tem que falar daquela forma, que não é a mesma forma como o jornalista que acabou agora de chegar da Alemanha, portanto. E isso foi para mim um bocadinho difícil. Penso que terei conseguido. O livro está dividido em 3 partes e a primeira parte e a segunda elas começam, são como que se fossem janelas que se vão abrindo para o leitor.
Uma pessoa que não está muito habituada a ler, já me confessaram, sente alguma dificuldade, porque lá está, são muitas personagens que entram e a pessoa não tem uma narrativa linear e a pessoa muitas portas para abertas. Muitas portas a abrirem-se ao mesmo tempo e as pessoas sentem-se perdidas, mas depois todas elas se encaminham para uma história, para um dia, para uma tarde que é aquele dia, aquela tarde de 17 de outubro. E a única parte que realmente acontece o incêndio e aquele sofrimento todo é a última parte. Quando estava a escrever, isso faz parte do processo criativo, estava a ouvir os Metallica e a ver imagens do incêndio. E consegui, mas quando estava a fazer a revisão do texto comecei a chorar. Portanto, ou seja, depois de ter havido algum distanciamento de tudo aquilo, o que é que só pensava? Isto podia ter-me acontecido a mim. Eu podia ser uma personagem, podia ser aquela pessoa que naquele dia estava naquele sítio, naquela estrada, que fatidicamente morreu. Se estás a falar do teu processo de criação, de escrita, tens sempre o mesmo método ou ao longo do teu percurso como escritora, entre o primeiro e este último, criaste novas formas de escrever, de criar? Ok. Aquela frase que é muito ouvida, 1% de inspiração e 99% de respiração é 100% verdadeiro. O que é que me falta? Quando falas em método, falta-me ter tempo para estar sentada a escrever. Depois, mas isto também não é uma coisa só minha, não é? Todas as pessoas que escrevem acabam por ter o mesmo problema, porque ninguém, no nosso país, tirando 1 ou 2, ninguém vive da escrita e, portanto, rouba horas ao seu trabalho, à sua vida, para poder dedicar-se a isto que gosta. Agora não me recordo do nome do escritor, mas que ganhou o prémio Leia há 2 ou 3 anos, diz que se levantava às 5 da manhã todos os dias para escrever antes de ir para a Câmara Municipal, que ele trabalhava na Câmara Municipal, e eu pensei, não, nunca. Portanto, para mim, tenho que ter um tempo de algum repouso, pode ser o fim de semana ou as férias. Normalmente é sempre as férias. O que é que acontece no fim de semana? Porque eu gosto de começar e tenho que seguir, não é? Não consigo, quando se para muitas vezes está sempre a ser interrompido, aquilo não rende, tenho que estar sempre a ler o que está para trás, portanto não funciona, tem que ser mesmo nas férias. Até chegar, quando nessa altura em que me sento para escrever, já existe a história, já está concebida, já existe o caderninho, e depois aqui varia muito também de pessoa para pessoa. No meu caso, porque há escritores que dizem, eu parto para o livro para descobrir como é que a história acaba. Quando eu parto para o livro, eu já tenho uma ideia de como é que a história vai terminar. Já tenho um esqueleto, aquilo que eu chamo um esqueleto, que muitas vezes é apenas um esqueleto, ou uma estrutura, e eu sei que vai ser daquela forma, mas pode sofrer alterações. E no Ninho da Cotovia eu sabia o que queria contar, não sabia como ia preencher a vida de algumas personagens, que algumas já estavam construídas e as outras não. Nem a própria personagem, nem aquilo que ia fazer, os movimentos dela. Não é? Então isso vai aparecendo no momento em que estamos a escrever, em que precisamos... Porque uma história desta natureza, eu escrevia num parágrafo, e vocês também. Numa folha A4 estava a história escrita. Portanto, isso é o que... Não, isso não, que depois não tínhamos o livro. O ato criativo é isso, é como é que depois estamos ali com aquela história que é relativamente fácil de contar, mas como é que a fazemos andar, não é? E aí sim, pode acontecer muitas coisas, podemos inventar algo a meio, podemos criar características para a personagem. Também é assim, é um bocadinho diferente de escrever para o público adulto, de escrever para o infantil-juvenil. Mas posso falar disso se quiseres. Também podes, se quiseres. No caso das biografias que fiz, que é para um público juvenil, aí o que é que se tratava? Tratava-se de um grande trabalho de investigação, porque é biografia e eu quis ser fiel àquilo que era a vida do Nadir e à vida do José Rodrigues, e portanto na íntegra.
esse trabalho de investigação posso fazer, sim, esse posso fazer aos fins de semana, um bocadinho, tudo registado, juntar assim imensos jornais, livros, sei que agora tenho lá assim uma pilha de livros do Nadir e do José de Rodrigues. E depois, então, as tais férias para compilar. Quando é ficção pura, e neste caso ficção pura que acaba por não ser ficção pura, porquê? Tens um acontecimento real. acontecimento real. E o que é que aconteceu aqui? O que é que me ajudou nesta... Tem a ver com a pergunta anterior. Sim, sim. Na construção das personagens. Quando eu pensei fazer isto, todos os fins de semana eu guardei eu leio o Expresso, compro o Expresso todos os fins de semana, o Expresso, o Público, e fui guardando todos os jornais. E o que é que isso me permitiu? A opinião daqueles jornalistas permitiu-me, por um lado, recolher informação e, por outro, criar personagens. Que isso também é muito interessante. Ou seja, o ponto de vista da Teresa, o ponto de vista do político, não nasceram do nada, nasceram porque eu tive informação que me ajudou a construir. A perceber essas... Penso que será sempre assim. Por isso é que eu digo que quem não lê, para escrever é um pouco complicado, porque o que nós vertemos quando estamos no ato de escrita é, na minha opinião, o que lemos e o que vivemos. Exato. As duas coisas. E este viver, tu chegaste a ir a visitar Dragão Grande antes ou depois? Aí armei-me em Teresa jornalista. Antes de estar... Estava a escrever, estava no processo de escrita, mas foi antes. Sim, fui com a minha família, passámos lá um fim de semana, ficámos no hotel na montanha. Na montanha. Fiz o percurso todo daquelas aldeias, por onde tinha acontecido aquilo. Por isso é que as pessoas agora de Pedrógão dizem, é como se estivéssemos lá. E houve uma colega, a Lucília, que me perguntou, tu vieste cá, não vieste? Eu, sim, fui. Portanto, aquela descrição dos eucaliptos, da vegetação toda, das estradas, sim, estive lá para sentir o ambiente. Podia escrever sobre um incêndio noutro sítio qualquer, mas não ia ser a mesma coisa. Eu precisei de sentir os sítios. Mas tu foste depois do incêndio? Fui depois do incêndio, sim. Eu tinha ido exatamente na Páscoa antes do incêndio. E ao ler... Parecia-te que estavas lá. Sim. Pois. Exatamente. Na altura eu lembro perfeitamente de andar por aquelas estradas... Nem municipais, alguns daqueles caminhos muito estreitinhos entre aldeias, e pensar assim, se há aqui um incêndio, isto é uma tragédia, porque as copas das abas juntavam-se. Tapam as estradas. Faziam uma espécie de uma sombra no serpentear. E, portanto, as pessoas de lá... Eu só fui uma visitante num fim de semana prolongado, não é? Mas é natural que então que os locais... Depois, eu sou muito observadora. Parece que bebo as coisas, portanto eu precisava mesmo de ir lá para aquilo me fazer sentido, não é? Porque depois há pormenores que ficam, que quando estamos a escrever vão sair, eu já não sei bem de onde é que ele veio, mas foi de algo que eu vi, que senti, que vivenciei. Que vivestes. Há aí uma ironia que é, estão aldeias que não tem ninguém, vive lá duas ou três pessoas, ou 10 no máximo, e tem lá um sítio para o animal, para pormos o dejeto do cão no sítio para o cão. Isto é irónico, portanto, eu brinco depois muito com estas coisas que vejo, não é? E essa ironia vai aparecendo aqui e acolá ao longo da história, da narrativa, não é? Essa ironia também faz parte de mim, porque eu tento controlar-me. Tenho assim um lado que já vem do meu avô e tenho uma irmã que ainda é pior que eu. É uma ironia assim refinada, não? Mas que os outros podem não interpretar bem. E com os alunos eu no início brincava bastante e até que um dia me apercebi que nem todos percebiam a ironia. E aí com os miúdos eu agora controlo-me completamente, não brinco dessa maneira. Mas na literatura isso ainda me permite brincar com ironizar. E comigo própria também. Muito. Mas isso é bom, acho eu.
Há bocadinho falaste das temáticas que abordaste e que são muito claras na narrativa, pelas vivências que os vários personagens vão vivendo. E falaste da questão da desertificação, do abandono familiar, não é? O velho que fica sozinho no lar e os outros, e mesmo as aldeias com muito pouca gente à volta. O excesso do álcool, ou o álcool como o escape para uma vida sem esperança, sem alegrias. Também há a questão da demência, não é, da pessoa, aquele que foi à África na guerra colonial e que no seu dia a dia agora tem as marcas na forma de estar e de sentir. Os segredos das famílias, mas conhecendo muito bem, não é de estranhar que algumas das personagens femininas sejam mulheres de garra e com, não é? Achas que é importante também na literatura se notar a necessidade de mostrar essa garra do sexo feminino, a questão da representatividade, da igualdade? Eu gosto desta pergunta. Gostas? Estão-me sempre a provocar, mas eu adoro esta pergunta. Primeiro só o tema. Esses temas todos estão lá presentes e está aqui um tema que no fundo, que é o tema, que é o leitmotiv do livro, que é a questão da política florestal. Florestal, sim. Desde o início até ao fim. E é esta questão da política florestal que acaba por ser o que é e que faz com que aconteça aquela tragédia e as personagens movimentam-se aqui, não é? Há a Teresa, que é jornalista e que achava que há soluções para tudo, mas há o político que tem outro ponto de vista e, portanto, tem essa temática aí. Sobre as mulheres serem mulheres de garra. Quem lê o Expresso pode acompanhar uma novela muito interessante. Eu sou fã do Henrique Raposo. O Henrique Raposo, agora, nesta última fase da vida dele, está sempre a falar de feminismo, mas é muito interessante, porque é um homem a expressar-se. E eu concordo em pleno com ele. Se calhar já somos... Eu às vezes até já penso, não sei se sou eu que concordo com ele, se ele concorda comigo, mas eu não escrevo publicamente, portanto, eu concordo com ele. Se vocês repararem, se pensarmos um bocadinho, a mulher, ao longo da literatura, da história da literatura, foi sempre vista pelos olhos do homem. Ou é aquela mulher fatal e a prostituta, a mulher de vida, ou é a santa, a mãe, e pouco mais, em termos de literatura e em termos de filmes, pouco mais é do que isto. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver o filme que ganhou os Oscars, a Nola. Eu fui ver por curiosidade, para mais uma vez constatar, e pensei, ainda, outra vez, isto, só isto, outra vez a mulher só isto, portanto. E o que é que o Henrique Raposo diz? Já escreveu também sobre esta questão. Hoje volta a falar do assunto. E ele diz que, ultimamente, quando as mulheres começaram a escrever e a ser lidas por muita gente, estamos a falar, por exemplo, no caso da Helena Ferrante, aí sim a mulher já não aparece nem só o bom nem só o mau, não é? Já não aparece uma figura simplificada como os homens nos querem descrever, ou é só isto ou só aquilo, mas com toda a problemática do ser humano como homem. Ou seja, há mulheres boas, há mulheres más, como o ser humano, como o homem, complexas, que gostam disto, que não gostam, que também matam, que também isto, que também aquilo. E ele diz mesmo, e é isso que eu tenho, com o qual eu concordo também, que é quando a mulher escreve sobre a mulher e como a conhece que ela aparece na sua plenitude e não como um modelo, não é? Como um conceito que já existe, simplificado. O que é que eu quis mais? Eles fazem-me estas perguntas porque já sabem que eu gosto de falar do assunto. Ainda falta aqui o Pires. Eu costumo dizer que desde que li a Simone de Beauvoir,
que eu devia ter lido na faculdade, que devia ser obrigatório os miúdas lerem na faculdade, que eu comecei a tomar consciência disto. Eu não tinha consciência. Eu não sei se isso vos aconteceu a vós, eu não tinha. Talvez por sorte, vivi sempre numa família onde a figura do homem era muito querida, nunca senti nada dessas coisas, nem de machismo, nem de nada disso. E, portanto, eu não tinha consciência. Mas foi quando li a Simone que eu percebi, mas nós somos mesmo o segundo sexo. Nós estamos mesmo em segundo plano. Nós somos mesmo só isto. E então, e porquê é que os homens continuam sempre a escrever sobre nós, como a Ana Karenina, até há uma coisa muito interessante. A Ana Karenina matou-se porque, se fosse uma mulher a escrever, a Ana Karenina nunca se tinha matado. Nada, isso é na cabeça do homem. Porque as mulheres são fortes por natureza. O Franklin está aqui em minoria. O Franklin, aquele senhor. Porque as mulheres são fortes e, portanto, só um escritor homem ter posto a Ana Karenina a matar-se. E o que é que eu também quis fazer aqui, e isto agora já não é assim totalmente consciente, acontece. As personagens femininas, e aparecem aqui um leque muito variado, desde a jornalista, desde a mãe da jornalista que tinha sido professora, desde a Sonzinha, a Lucinda, que gosta, não sei se gosta, mas cuja vida é passada à beira da estrada naquele trabalho que ela não quer largar, até à Cidália, que é bombeira. Portanto, todas as mulheres são mulheres que se afirmam, que têm algo a dizer, que têm garra. Não significa com isso que os homens também não sejam. Não sejam, sim. Quis criar aqui um equilíbrio. Mas sim, tem a ver com a vida, é o que eu digo. A gente verte para ali depois aquilo que somos. Quis fazer a mesma coisa, e aí sim intencional, com o diário da Ana Joana, porque eu quis que fosse uma miúda a escrever o diário, uma menina que quer ter uma profissão que hoje em dia é muito mal vista, que ninguém quer ter, não é? E depois gozam, fazem bullying com a miúda, quando ela diz que quer ser política e os adultos dizem, boa sorte, boa sorte. Mas ela tem aquela garra que quer ser política e vai contando o seu dia-a-dia, também com ironia. E há ali uma parte em que ela diz, dos 327, já nem sei, municípios, 23 são mulheres, só para terem uma ideia. Há dias saiu um estudo sobre o assunto, 54% das mulheres, 54% das pessoas que estudam nas universidades são mulheres, dos quais só 27% é que estão em cargos de liderança. Portanto, temos um longo percurso a fazer e na literatura, a mim aflige-me um bocadinho, não quero agora ser crítica, mas aflige-me um bocadinho que algumas mulheres ainda continuem a escrever banalidades sobre as mulheres. Mas isto também faz parte da vida. Isso também faz parte da vida, exatamente. Isso também faz parte da vida. E o Raposo escreve sobre isto este fim de semana. Que algumas mulheres ainda escrevam sobre os assuntos que depois todas as outras mulheres querem ir ler. Sou a vítima, sou a coitadinha, sou a deprimida, sou a vítima de violência doméstica. Ok. Há mais mundo e há mais mulheres para além disso. Portanto. Sim, concordo plenamente. Pegando numa mulher, que falaste nela há um bocadinho, a jornalista. A Teresa. Agora estás a falar da personagem? Da personagem. Sim, da personagem. E isto também toca numa área que tu tens trabalhado muito na rede de bibliotecas escolares, não é? Em que tens estado muito ligada com a questão da Elas conhecem muito bem. Do contacto. Nós trabalhamos juntas, não é? Não podemos fugir disso. Em que tens trabalhado muito ligado no teu trabalho com os mídias, ligação com o jornalismo, vários projetos que tens estado a desenvolver no âmbito da rede de bibliotecas, tens estado a coordenar e fazes parte do grupo de trabalho. A minha pergunta é, se tu não tivesses nascido no ano em que os homens foram à Lua e tivesses nascido um bocadinho mais adiante no tempo, será que em vez de teres sido professora, terias sido jornalista?
Eu não sei, mas eu tenho a sensação, quando estudei, não é? Éramos de letras e depois, na altura, não é? Nós somos do mesmo ano, na altura éramos de letras ou íamos para o ensino ou ali para a investigação nas áreas das ciências sociais. Atualmente há um leque de profissões que nós também podemos fazer, mas na altura eu tenho a sensação que o jornalismo estava muito ligado também aos homens. E pelo facto de eu viver em Viana, talvez o jornalismo ainda fosse uma profissão mais distante, porque não era... Hoje de manhã a Luísa do Público dizia assim: podem vir visitar o jornal. E eu pensei, realmente, nós fomos visitar, até fui como estudante de jornalismo, na variante de jornalismo e turismo, até fomos visitar jornais que já não existem, não é? Redações que já não existem no Porto, ali nos Aliados, e portanto a profissão, eu liguei sempre essa profissão de jornalismo também uma parte que não estaria assim de fácil acesso para seguir. Se nós não tivéssemos crescido um pouco antes a seguir, altura, não é? É assim, é bem possível. Eu imagino-me sempre a ser essas duas coisas, ou professor ou jornalista. Mas, como tu disseste, nós não tínhamos muitos modelos. Não sei se aconteceu convosco, mas nós não tínhamos muitos modelos. Quem eram os nossos modelos? Tirando a família. Eram os professores. E, portanto, para alguém da nossa geração que quis sair e que quis cortar aquela ligação ao mundo que nós conhecíamos e fazer algo diferente, que era nós temos que ter consciência de que, na nossa altura, foram 10% de miúdos para a faculdade. Sim. E, portanto, esses 10% de miúdos que foram para a faculdade tinham de ser miúdos um bocadinho diferentes dos outros todos. E eu tenho a certeza, o modelo que nós tínhamos eram os professores. Isto, sobretudo, para quem gostava das áreas das humanidades, não é? Nunca me vi na área das ciências, nem medicina, nem engenharia, portanto, vi-me sempre nesta área. E, portanto, ser jornalista talvez fosse uma coisa quase inatingível. Nós não tínhamos, só tínhamos a RTP. A SIC e a TVI só apareceram em 92. Em 92 já eu estava a trabalhar. Já se estavam a trabalhar. Ser um jornalista, como tu disseste, se calhar era mais associado aos homens e era uma coisa, quem é que consegue ser jornalista? Portanto, não... Por isso eu acredito que se fosse hoje, que haveria um leque muito variado de... Eu acho que nem havia o curso de jornalismo, talvez. Havia? Havia no Porto. Agora, como eu fiquei... sempre gostei dessa área e também tive jornalismo no secundário e fomos visitar o jornal de notícias no Porto. No Porto. Portanto, foi sempre uma coisa que eu gostei. Na RBE, onde é que eu vou parar? E eu fui a mãe destes projetos do Isto Também É Comigo e do Jornalistas em Rede. A doutora Manuela deu-me carta branca e eu, sim, temos de ter o jornalismo nas escolas, a par dos jornais escolares, não é? E se a Teresa, por isso é que a criação desta personagem da Teresa tem muito de mim, é possível. Terá alguma coisa, não é? Tem, mas certamente. Eu não estou assim tão desiludida com a vida, ainda continuo. Sim, ela é um bocadinho... ela tem ali uma faceta muito... Ela está ali um bocado cansada da vida. Cansada. Há momentos, não é? Todos temos nas vidas esses, não é? Momentos. Portanto, é natural que também tenhas posto a Teresa no momento menos up. Se tivesses que escolher alguma personagem favorita, tens? Não? Aqui do livro? Do livro? Sim. Ou como foste a criadora delas, não te consideras... Tenho muita dificuldade em... É assim, as mulheres, pronto, a personagem feminina se calhar, não é? Estou mais próxima delas. Tenho um carinho especial pelo velho José que foge do lar, porque como eu já o trazia na minha cabeça há tanto tempo e o associo a várias pessoas que conheço e lá está, e aquelas imagens de quando eu visitei uma vez um tio num lar, aquilo tudo ficou gravado em mim, aquele ambiente, as pessoas, eles de boca aberta a olharem para a televisão, aquilo tudo... E, portanto, eu tenho um carinho especial por ele, mas não elejo assim, uma personagem.
São todas. Até o ladrão, quem é que às vezes me disse? Tu não te esqueceste de nada, até o ladrão que estava lá, porque quando há estes acontecimentos, estas tragédias, há sempre o oportunista que vai por trás e que assalta e rouba. Não é preciso inventar. Isto é a realidade. Não é? Continua a existir. Pegando nas tuas várias facetas profissionais, não é? Como professora, ajuda-te a ser escritora ou ajuda-te a encontrar, por exemplo, a questão dos trabalhos, dos livros para as jovens? Isso foi fator... Como professora ajuda-me na criação infantil-juvenil e perturba-me neste. Ser professora, quem leva isto a sério, está sempre a trabalhar, não é? Vocês sabem, estamos sempre a trabalhar. Portanto, rouba-me tempo daquilo que eu gostaria de dedicar à literatura. Por outro lado, dá-me experiência para poder escrever coisas para o público infantil-juvenil que, se não fosse professora, se calhar acho que não faria tão bem. Está ali a Ana Margarida e ela há de conversar também, não é? Nós conhecemos-los tão bem que depois estamos a escrever e eles dizem mesmo: eu sou igualzinha a Ana Joana, eu sou a Ana Joana. E eu também digo: sim, porque eu tenho, por semana eu cruzo-me com não sei quantas Ana Joanas, portanto acaba por ser mais fácil. Embora haja características que são transversais ao ser humano. Sim. Não é? Quer esteja ali, seja aluno ou não, mas eu acho que sim, que ajuda. Aliás, tudo o que é vida, tudo o que é viver e sentirmos e temos que estar despertos e observadores, tudo ajuda para a escrita. Não sei se tens algum excerto que gostasses de partilhar com este grupo. Não sei. Eu confesso que eu andei à procura, mas não consegui me decidir, porque depois estava a ler estava a ler uma parte inteira do personagem. Tu, na apresentação, lestes um extrato. Eu li, foi o Pinto do Amaral que leu o excerto da Sãozinha. O da Sãozinha. Eu posso ler esse excerto, mas é muito dramático esse. Que é a Sãozinha que foi apanhada no meio das chamas. E vai a fugir com as chamas por cima dela. Portanto, às tantas, os pés... Isto também foi baseado na realidade. Os pés deixam uma pele no asfalto, ela é toda chamuscada, mas corre sempre, vai sempre, até que é encontrada pelo guarda que era apaixonado por ela. Não sei se queira ler, ou se me queres fazer mais perguntas. Então faço mais perguntas. E então vamos pegar nas tuas referências como leitora, e no livro vão aparecendo vários autores. Escolheste estes autores aqui nesta obra de propósito? Ou, não é? Tens o João Gil, tem um poema do Miguel Torga. Tens o Miguel Torga. Aquela catástrofe toda, aquele sofrimento todo, e eu escolhi o Cântico do Homem do Miguel Torga para no início da primeira parte. E tem uma frase de Virgílio Ferreira, que eu acho que no fundo diz muito sobre o livro. Olha a Mafaldinha. Não te coíbas de repetir o que já disseste, porque és pequeno e só assim talvez será possível que te ouçam. Porque a literatura também tem isto. Não trazemos estas personagens, o ser humano sem voz, não o trazemos para a literatura. Isto está por fazer. Agora há alguns autores, felizmente com mais nome do que eu, não é? Como o Zé Luís Peixoto e outros, que já falam deste Portugal e de algumas destas personagens. Porque até há pouco tempo quem escrevia era sobre outras personagens que não o ser humano mais pequenino. E neste livro, com esta tragédia toda,
sem querer culpar ninguém, nunca é posta aqui a culpa em ninguém, mas, no fundo, o fim do livro, já não sei se foi o Franklin ou o Rui que me perguntaram porquê este fim assim triste. O fim do livro é um bocadinho como todo o livro, não é? Ou seja, aquilo vai em crescendo e depois acontece a tragédia e eu não consegui dar um fim feliz, nem de esperança. E os guardas despedem-se um do outro, exaurido e lacónico. E acaba assim, estamos no nosso país, no nosso Portugal, não sei se vai ser muito diferente. E tem uma frase do José Gil, do livro Portugal, o Medo de Existir, que foi também um livro que me marcou muito. Depois, quando li a segunda vez, preferia não o ter feito. Às vezes isso acontece. Quando nós lemos um livro e aquele nos diz muito e depois voltei a lê-lo e achei que o senhor que era muito pessimista, mas recuperei a frase dele. Deixa-me lá ver se eu encontro. Está na terceira parte, não é? Está. Como é que isto é possível? É possível porque as consciências vivem no nevoeiro. Como é que é possível uma tragédia destas acontecer? E, no fundo, é uma homenagem. Isto trata-se de uma homenagem também às vítimas do nosso país. Que podíamos ter sido nós, podia ter sido qualquer de nós. Sim. Há vários espaços no nosso território que infelizmente também não estão preparados, ainda continuamos a não estar preparados para o excesso de floresta com eucalipto, não é? Não é fácil. Pelo que eu percebi da investigação que fiz, não é um assunto... Primeiro, não é fácil de resolver, não é unânime... E tem que ser olhado de várias vertentes, não é? Não é fácil. Tu investigaste isso? Que foste a técnicos ou foi pesquisa? Pesquisei, li os relatórios das câmaras municipais sobre os planos das florestas, achei aquilo... Uma literatura muito... Achei aquilo uma literatura bastante interessante para estar no papel e depois pus uma personagem a ser irónica com os planos da floresta, não é? Portanto, é o que eu disse, todo o trabalho de investigação me serviu para depois as personagens poderem exprimir-se relativamente ao assunto. E então agora vou fazer uma pergunta que eu acho que toda a gente já deve ter feito. Porquê é que tu escolheste este título? Porquê é que escolhi o Ninho da Cotovia? Quando o velho sai, que isto é tudo uma metáfora, não é? Quando o velho sai do lar, quando ele foge do lar, ele está no seu mundo, já no seu mundo e quer matar o cuco, porque vocês sabem que o cuco não faz ninho. Chega aos ninhos dos outros pássaros, deita os ovos para fora, instala-se lá, coloca lá o ninho dele, o ovo dele, e nasce o filhote, que é sempre maior do que os outros, maior do que os passarinhos da cotovia. Lá está, mais uma vez a vida. Há uma imagem da minha infância, que eu ia com os meus irmãos, em que encontramos os passarinhos todos no chão e o cuco, o ovo do cuco lá instalado no ninho. E essa imagem ficou-me sempre gravada. E então o velho sai para matar o cuco porque vai desfazer o ninho da cotovia e os outros bichinhos. E está sempre nisto, está sempre a repetir, está sempre como está alucinado, tem sempre aquelas frases. Quando finalmente ele e a velha Ana, que era cega mas que via, quando finalmente estás a palpa delas encontra os animaizinhos, quer matar o cuco que nasceu lá, e a velha Ana diz-lhe: mas o que é que isso te vale agora? Já não vai acontecer nada, já não vai resultar em nada, o que é que isso vale? E é um bocadinho também esta a nossa posição com tudo isto. Ok, aconteceu esta tragédia toda e nós continuamos, como os guardas chegam ao fim, estão exauridos e lacónicos, mas e quê? E o que é que vamos fazer? E a vida continua, e o cuco continua a cantar, e continua a pôr os ovos nos ninhos das cotovias, e as cotovias, os passarocos são mortos
e continuamos assim. Depois a questão da capa do livro. Vocês sabem que a cotovia não, quando o editor enviou a capa, pôs o ninho da cotovia em cima, na árvore. E ele não é. As cotovias, eu tive que lhe dizer, não pode ser. As cotovias fazem os ninhos nos regos na terra. E, portanto, pois, este está assim um ninho assim bastante grande, exagerado, mas tinha que estar no chão, não é? Porque não está. Elas fazem os ninhos na terra. E é assim, um ninho da cotovia. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se querem fazer perguntas. Estejam à vontade. Se não, já falámos bastante. Nós já tivemos aqui alguns minutos, sim. Não há alguém que quer... Alice, queres dizer alguma coisa? Há sempre a primeira. Não. Há sempre a primeira. Não. Qual é o próximo? Não é preciso, já perguntei, obrigada. Deve haver. Parece-me que há. Não, há várias coisas para publicar assim novamente. Estão lá muitos. Têm de ser compilados. Tenho outras tantas narrativas daquele género que estão lá, que podem dar um livro. A questão aqui é os editores. Isto é um problema também muito sério. Primeiro, um editor grande e a sério não quer investir em nós, nos desconhecidos. Este editor Afrontamento é um bom editor, não é? É um editor com muita história. E agora está esgotado, ok? Vão fazer a segunda edição. Mas tenho que estar sempre... Mas já assim estou farta de dizer, anda lá, Paulo, não tem dinheiro, pronto, é sempre a mesma coisa. E, portanto, esta questão do editor também é muito importante, não é? Mesmo para o infanto-juvenil. Isso também é um processo complicado. É um processo complicado e é assim, e se eu publicar novamente algo parecido aos crepes num país de pés tristes, não vai ser nessa editora, isso garantidamente. Também não sei se vai ser com o Afrontamento, mas depois desse processo de encontrar alguém que queira que também se identifique com aquilo que tu queres publicar, não é? Também tem que haver aí Sim, tem que haver o que queremos publicar. Se é para um público infantil-juvenil, tem que ser uma editora dedicada à publicação infantil-juvenil. Consegui publicar com a Porto Editora, são excelentes, portam-se bem, tudo direitinho, mas querem muitas vendas. Não tenho vida para andar nas escolas a vender, ok? Portanto, é uma coisa que sem aquele trabalho de marketing constante, etc., não aparece, os resultados não aparecem. E, portanto, como isto para mim é o meu lado criativo e agora vai passar a ser de fim de semana, nestas apresentações, e também não posso querer muito, nem de grandes vendas, nem nada disso, mas gostava de continuar e sim. E tenho uma ideia para um outro romance, mas ainda está muito embrionária, mas tem a ver com todos nós, assim, nestas idades, que se encontram num fim de semana para festejar. Então, mas esse ainda não está, ainda está a escrever. Esse ainda não está escrito. Esse só ainda está a começar a ter esqueleto. Eu não sei, mas acho que não preciso de microfone. Preciso. E eu queria, antes de mais, felicitar a Raquel por este livro. Nos outros também, naturalmente, mas este e por aquilo que ouvi até agora, fala de, quanto a mim, os problemas essenciais de Portugal e não só. Fala de um país envelhecido, de um continente, provavelmente, que é a Europa, que não consegue rejuvenescer a população, não há uma regeneração populacional, há um envelhecimento nítido e há um abandono das políticas públicas do interior. E vem daí todos os problemas associados que falou, o alcoolismo, as outras políticas sociais de apoio à idade. E ontem, a Raquel falou várias vezes dos jornais, eu ontem fiquei muito chocada com uma notícia que eu vi sobre o Japão, sobre a terceira idade.
O Japão, que foi durante séculos sempre o país que mais respeitava os velhos, nós temos perfeita noção disso. A velhice lá é um posto. E neste momento está-se a descobrir um grande número de assassinatos dos seus velhos. As famílias matam os seus velhos, incapazes de cuidar deles. Porque socialmente é mau desfazerem-se deles e colocá-los em lar. E há um prolongamento da idade, da vida, como nós estamos a ter também aqui na Europa. Resumindo, só queria mesmo intervir para felicitar esse livro, esse tema e sobretudo os incêndios, também o planeamento florestal. Partilho também da sua ideia de que ao viajarmos pelo interior vemos um país que não tem população, um país bonito, mas que não tem gente. E às vezes até tem estruturas, Portanto, parabéns, Raquel, e muito obrigada pela parte que me diz respeito, que eu vou ler com muito cuidado e muito carinho. Muito obrigada. Relativamente às nossas políticas, e o livro deixa espelhar isso, apesar de tudo, nós fazemos coisas. Apesar de tudo, nesta aldeia onde estão aquela meia dúzia de pessoas, de velhos, os guardas passam todos os dias para ver se eles estão bem. A senhora dos serviços sociais vai-lhes levar as refeições. Exatamente. Porque isto é o que está a acontecer no nosso país, na verdade. Se não fossem estes serviços que temos, aí sim estaríamos muito mal. Portanto, há toda esta rede de apoio, mas que isso não significa que as pessoas não continuem ali naquele isolamento, que dói mesmo. Por um lado, elas estarem sozinhas ali a viver naquilo, que às vezes estão 3 ou 4 numa aldeola, e por outro lado, estarem nos lares que também não temos grandes alternativas. Não é? E também não sei como resolver. Não sabemos como resolver, porque as nossas vidas não nos permitem também de fazer de forma muito diferente. É a vida. E a literatura e a vida andam de mão dada. Mais alguma não sei que diga. Relativamente ao Japão, sim. É assustador. É assustador. E eles vivem muitos anos também, não é? É o país que tem maior taxa de longevidade. É o país, é isso? No Japão, por exemplo, uma pessoa de idade ainda trabalha sempre, porque não conseguiam alimentar-se, eles continuam a trabalhar. Portanto, eu não conheço em pormenor, mas acredito também que não seja fácil. E são os tempos, são os nossos tempos. Se não está fácil, porque para quem está do lado, como nós, não é? Que temos estas vidas ocupadas e que temos os filhos, estamos ali como a sanduíche, no meio da sanduíche. É. Não é? Somos a geração sanduíche, não é? Ainda outro dia dissemos. Por um lado, com os miúdos que ainda não que estão na faculdade, que ainda estão na escola, que todos os dias levamos para a escola, etc. Por outro lado, com os mais velhos a precisarem de nós, e há estruturas, e há famílias que não têm o dinheiro suficiente, e há tudo mais, portanto, não culpo ninguém. E o livro acho que mostra isso. Só mostra. Cada um é que... Mostra com muita sensibilidade e com muita... Cada um... Mas isso também já nos crepes de um país de peste, isso é a mesma coisa. Só mostra. Cada um faz a sua leitura e retira dali o que entende. Não há julgamento. Não sei se querem mais alguém acrescentar alguma observação. Se não... Eu só, para encerrar mesmo, eu gostaria que todos nós terminássemos esta sessão com esperança. Sim. Com esperança de que vamos conseguir. Todos nós, se fizermos o nosso trabalho, cada um fizer o trabalho por si próprio, se toda pessoa individualmente acreditar que com a sua ação pode mudar alguma coisa, eu acho que o coletivo também vai assumir essa mudança. Quem me conhece sabe que sim, não é? Ou seja, eu defendo que nós, onde estejamos, temos de fazer a diferença, não é? E às vezes nas pequenas coisas vamos fazendo, nas pequenas coisas, não é? E no dia-a-dia, não é? É no dia-a-dia, naquele trabalho que nos coube fazer a cada um, com as pessoas com quem convivemos, com quem nos relacionamos, portanto, se cada um fizer o melhor, tudo isto funcionará melhor também. Mas nós somos um país fantástico, atenção.
Acho. Tenho muito Nós orgulho, temos tendência para nos muito queixar, orgulho não é? do percurso que fizemos como país. Eu também. Mas acho que podemos ainda fazer melhor. Mas não podemos acomodar, não é? Muito obrigada, Raquel. Obrigada. Pronto. Obrigada a todos e obrigada à Raquel e espero brevemente termos um novo título. O brevemente... Agora vais deixar de estar ocupada com as bibliotecas. Está Vais a ter meter mais comigo. tempo. Pronto, obrigada a todos. O brevemente Obrigada, Raquel. não sei. Mas vamos Pronto. ter. E foi assim que estivemos a acompanhar mais uma apresentação de um livro de Raquel Ramos, O Ninho da Cotovia. Nós vamos tentar falar com a Raquel, vamos tentar que seja assim possível, para fecharmos esta nossa reportagem. E eu só ia pedir à Raquel, que estamos em direto, e só questionar, em primeiro lugar, dar-lhes parabéns pela excelente apresentação que fez do livro. O Ninho da Cotovia, que segundo disse, é realmente algo que aconteceu. Sim, como eu tive a oportunidade de explicar, trata-se de uma ficção. Todas as personagens são ficcionadas, mas que se movimentam num dia que foi o dia 17 de junho de 2017, que ficou marcado no nosso país pelos fatídicos incêndios. E o Ninho da Cotovia acaba por ser uma ficção, um romance, que põe várias personagens num tempo que é este momento atual, numa circunstância que foi a circunstância do incêndio e que revela muito daquilo que somos como país. Mexeu com todos nós, mas especialmente com a Raquel, porque no fundo colocou num livro aquilo que se passou. Cada um de nós reage de forma diferente às coisas, às boas e às más. No meu caso, como gosto de escrever, aproveitei aquele incidente para pôr as personagens, como eu expliquei, para pôr as personagens que eu já queria ter colocado numa história e que ainda não tinha conseguido, e acabei por criar esta narrativa, que me marcou muito, de facto. Há uma outra imagem, agora que estamos a falar disto, há uma outra imagem que também me marcou e que deu origem a um conto infantil, que foi aquela criança que foi encontrada morta na praia, há uns anos atrás, no caso dos refugiados. E aquela imagem marcou muita gente. Toda a gente, quando eu falo da imagem, toda a gente se recorda da criança. Para mim ela serviu de motivo para escrever um conto sobre a questão dos refugiados. Já é o segundo caso real que no fundo passa pelas mãos e pela caneta da Raquel. É algo que é esse género que mesmo em termos futuros quer continuar a dar destaque? Como eu fui explicando na conversa com a Carla, aquilo que produzimos e o que criamos é fruto do que lemos e do que vivemos. E no fundo, estas imagens que se me colam, não é? Que nos marcam, têm servido para o ato criativo. Eu não sei se no futuro continuará assim, é provável que até encontre outra forma de me expressar, mas que em alguns momentos ao longo do livro essas imagens que são poderosas e estão sempre lá e fazem a narrativa fluir. Senti também, agora mudando um pouco, mas estando no mesmo, senti um pouco de tristeza, se assim posso chamar, em relação à evolução do próprio livro através das editoras. Acha importante este tipo de iniciativa, que no caso aqui da Câmara de Esposende, com esta catraia de livros, para vocês que têm mais dificuldade de chegar por vezes ao leitor, isto é muito importante? No que diz respeito à promoção do livro, todas as ações que se possam vir a desenvolver são importantes, não é?
E estas iniciativas a nível concelhio, nesta e noutras zonas do país, são muito, muito importantes. Como disse, sobretudo para pessoas que escrevem que são mais desconhecidos, não é? É uma oportunidade também de mostrarem aquilo que fazem. De qualquer modo, o que é que acontece às vezes com o livro? O facto de estar publicado numa pequena editora, ele fica também mais fechado num circuito, embora hoje com as plataformas de venda online, como a FNAC, a UC e a Bertrand, eles encontram-se à venda online e qualquer pessoa pode aceder, que foi o caso do Ninho da Cotovia, como eu disse, está esgotado e vamos trabalhar numa segunda edição, e eu acredito que tenha sido muito por aí, por estar à venda nas plataformas online. Depois há um percurso que temos de fazer, esta questão do livro. Não basta escrever, há todo um trabalho de marketing que é necessário fazer e que também não fica só nas mãos da editora, também fica muito nas mãos do escritor. E claro, e quando há iniciativas de promoção do livro, sim, são úteis, muito importantes. O que é que, para terminar esta curta conversa, o que é que gostaria de dizer a quem nos vê e ouve sobre o livro, apesar de estar esgotado? Eu penso que ainda são capazes de encontrar aqui na feira alguns, mas uma frase que possa identificar para sugestionar quem nos vê e ouve. Essa pergunta é um bocadinho difícil. Ainda há alguns livros que ainda temos aí alguns, para quem estiver interessado em comprar. Eu penso que, dando um pouco feedback daquilo que os leitores têm dado a mim, e é a primeira vez que um livro meu tem muitos comentários nas plataformas online, na UC e na Bertrand, e o que as pessoas dizem é: o livro lê-se num sopro, lê-se muito rapidamente, e as pessoas envolvem-se na história e não conseguem parar. E depois também tem aquilo que foi referido aqui, que as personagens parecem personagens reais e revela muito daquilo que, como eu disse, são personagens que se movimentam no nosso país, no tempo que é o nosso tempo atual, mas ao mesmo tempo são universais, faz com que nos identifiquemos muito com a história e com as personagens do livro. Portanto, só posso aconselhar aos leitores a que o leiam, se tiverem a oportunidade, ele está em algumas bibliotecas, e depois, quando fizermos a segunda edição, a que o adquiram. Ficámos a aguardar até por um próximo livro também, dar-lhes parabéns por a procura que eventualmente, e de certeza teve o livro, por isso está esgotado. Aguardamos, mas mais uma vez dar-lhes parabéns pela apresentação e as maiores felicidades em termos futuros. Eu é que agradeço também o convite para estar aqui presente e estas iniciativas do Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado. Tivemos então Raquel Ramos, ela é escritora deste livro, O Ninho da Cotovia, que estando esgotado, mas ainda encontra aqui alguns exemplares que eu estou também a ver e por isso poderá vir cá. A catraia dos livros acaba amanhã, por isso tem ainda hoje e amanhã também terá essa oportunidade de vir até aqui. Amanhã dizer que das 10 às 18h30 e às 16 horas temos a apresentação do livro Cartografia, de Raquel Patriarca e Inês Castanheira, com moderação de Maria Luísa Malato. Nós iremos também transmitir em direto esta apresentação, mas independentemente disso, faça uma visita, realmente é agradável ver esta tenda sempre com gente, sempre, e cada vez sempre mais gente, e a felicidade também dos livreiros presentes para assim também conseguirem passar a palavra e a importância que é estarmos sempre com um livro, nem que seja no quarto, na sala ou até no carro, quando porventura possa ter tempo. Desejamos a todos a continuação de um bom fim de semana. Foi um prazer estar na sua companhia. Um bom dia para os que estão por cá. Também um grande abraço para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os nossos votos e desejos. Esta catraia de livros é uma edição, é a 4ª edição da Câmara Municipal de Esposende e por isso também há que dar os parabéns por quem tem estas iniciativas. Mas para além disso, não é só ter as iniciativas, é mostrar ao público que realmente
como elas se processam e como elas se fazem. Um grande abraço, um bom fim de semana. Se não for antes, vemo-nos amanhã, a partir das 16 horas, mas venha até cá, tem amanhã o último dia da Catraia de Livros. Um abraço então e até uma próxima oportunidade.